A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa. Meu amado, minha amada, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente você e todos os seus familiares. Muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveram agora. Sejam muito bem-vindos. Vocês que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor. Eu daqui, pregando a palavra, você do outro lado, compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários, glórias a Deus. Quando vocês fazem essas obras, né? O YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bom e passa para frente. Assim o YouTube também contribui na evangelização. Glória a Deus. Meu muito obrigada a todos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e abençoe sua casa. A palavra que nós iremos meditar nesta noite encontra-se no Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 9, a partir do versículo 1 a seguir, que diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Glória a Deus por esta palavra. Só até aqui no versículo de número 8. Meu amado, minha amada, uma passagem maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que nos mostra que nem tudo que acontece na nossa vida é pecado, né? Tem coisas que acontecem por conta do pecado. Mas tem coisas que acontecem na minha e na sua vida para que se cumpra a glória de Deus. Porque muitas vezes, quando nós fazemos coisas erradas, nós vemos que ficamos adoecidos na alma e às vezes até no corpo. Mas neste caso desse cego, essa doença que ele tinha, né? Essa cegueira que ele tinha, era algo desde a nascença. E os discípulos ali perguntaram a Jesus se aquilo acontecera por conta do pecado dele ou por conta do pecado da mãe ou do pai. Mas Jesus explicou muito bem, assim como eu ler agora no versículo, né? Que foi para se manifestar as obras do Senhor. E ali a palavra de Deus nos diz que Jesus cospe no chão, faz lodo e coloca aquele lodo no cego e manda o cego lavar-se. E quando ele lava, ele vê. Meu amado, minha amada, uma outra coisa, né? Antes de lavar ali, né? Antes de cuspir no chão para lavar, para fazer o lodo para colocar nos olhos daquele cego, Jesus também fala, né? Que é necessário fazermos a obra do Senhor enquanto é dia, né? Porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Então, meu amado, minha amada, é necessário também que nós venhamos nos despertar para fazermos a vontade de Deus enquanto há tempo. A porta dos céus ainda está aberta para todos, a porta da salvação está aberta para todos. Então é tempo de nós pregarmos a palavra do Senhor, porque Jesus é a luz do mundo. Ele não está mais na terra, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus em nós e continua nos iluminando, nos guiando, e que você, que nós possamos estar atento, né? Não desapercebido, mas para nós fazermos também a obra do nosso Deus, glória a Deus. Aquele homem volta vendo, e ali a palavra de Deus nos diz que seus vizinhos, aqueles que antes os conheceram, fica perguntando, é ele? Outros dizem não é, outros dizem parece com ele, mas ele não era cego de nascença, e ali fica aquela polêmica, né? Fica aquela polêmica em volta daquele homem. Mas a palavra de Deus nos diz que ele diz, sou eu mesmo. E como foi que você fora curado? Pergunto para ele. Ele fala, um homem chamado Jesus cuspiu no chão e mandou me lavar no tanque de Siloé. E aí vi. Então, meu amado, minha amada, muitas vezes tem coisas na nossa vida que fica aquela polêmica, mas você tem que dizer sempre a verdade. Principalmente quando essa verdade glorifica a Deus, né? Quem foi que lhe curou, né? Aquele homem falar a verdade. E ele tomou posse daquela verdade no seu coração, porque ali
conduziram ele até os fariseus para dizer aos fariseus, né, acerca daquela cura, porque também era um dia de sábado e eles achavam que não era lícito, né? Eles achavam não, tinha lei que dizia que não poderiam fazer nada no sábado. Mas chegando diante dos fariseus, dos doutores da lei, ele disse a mesma história. Então, fique firme com o milagre que o Senhor lhe deu. Não abra a mão daquilo que está no seu poder, que o Senhor já colocou nas suas mãos, que você já está contemplando, que você já está vivendo. Glória a Deus, não abra a mão. Porque muitas vezes o inimigo quer que você venha dizer, será que é isso mesmo? Será que é para mim? Será que não? Não, a vitória é sua, a bênção é sua. Tome posse em nome de Cristo Jesus e não deixe que o inimigo venha querer roubar aquilo que o Senhor já lhe deu. Aquele cego já estava com a bênção, né? Ele já estava enxergando, mas muitos ali ficaram dizendo, será que é ele? Será que não? O que aconteceu? Mas ele firme dizia sempre, um homem chamado Jesus fez lodo e untou ali, né? Cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos meus olhos, né? E eu agora estou vendo. Então, meu amado, minha amada, quantas pessoas muitas vezes estão cegas espiritualmente? É noite de você abrir os seus olhos por meio dessa palavra. Só há um caminho, só há uma verdade, só há um que pode nos dar vida com abundância. E esse é Jesus. Ele está em todo o tempo assim nos abençoando, nos guardando. E é Ele que proveu a salvação para todos nós, sim. Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você e nos deixou o Espírito Santo de Deus aqui na terra para guiar todos aqueles que o aceitarem como o único e suficiente Salvador. Então tome posse dessa palavra, tome posse dessa verdade e não fique no mundo de trevas, não fique no mundo das trevas, mas venha para o mundo da luz, porque a palavra de Deus nos diz que só Jesus pode nos transportar do reino das trevas e nos trazer para o reino da luz. Glória a Deus. Então aquele homem estava agora ali iluminado, aquele homem agora estava vendo as coisas, porque antes ele não poderia ver. Ali, mando chamar até o pai, né? Mando chamar os pais daquele homem, né? Os pais, ali certamente a mãe e o pai, né? Que eles chamaram os pais, e os pais também com medo dos principais da sinagoga, quando eles perguntam, ele diz perguntar a ele, né? Ele já é adulto. Então, ali aqueles homens, quando fica ali frente a frente com aquele homem, mais uma vez ele fala, né, os principais da sinagoga, que fora Jesus que fizera estas coisas, né? E ele diz, quer ser discípulo dele também, aquilo deixa os principais da sinagoga furiosos. Mas aquele homem, depois tem um encontro com Jesus, e aí Jesus se revela a ele como Filho de Deus. E ele aceita, meu amado, minha amada, e assim ele passa também, né? Ter uma vida com Cristo. Aqui, depois nos versículos, depois não fala mais como foi a vida daquele homem, mas ele teve a sua vida transformada. Então, glória a Deus, só o Senhor pode transformar a sua vida. Só o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, né? Glória a Deus. Eu não sei por que você está passando, não sei, mas o Senhor sabe e Ele está com você e Ele está do seu lado, lhe dizendo, confie em mim, fique firme, mantenha-se firme na palavra que eu liberei ao seu coração, porque a vitória vai chegar, glória a Deus. A vitória daquele cego aconteceu quando Jesus fez um milagre e ele tomou posse daquele milagre e não deixou que ninguém viesse fazer ou falar que fosse de um outro modo, não. A glória de Deus, o louvor é para Deus, assim seja também na sua vida. Depois que você tomar posse da sua vitória, honre e adore o Senhor nosso Deus, porque é Ele que faz todas as coisas. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos, onde quer que eles se encontrem, Senhor. O Senhor sabe o que cada um deles está passando. Dá vitória, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que todo o laço do inimigo seja quebrado, que toda a armadilha preparada seja desfeita em nome de Cristo Jesus. Dá uma noite de paz, uma semana abençoada para cada um deles, para todos os seus familiares, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos. Permanecemos assim, eu daqui, sempre orando por vocês. Eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.